Salve galera, nós somos o canal Ferrugem na Garagem. Enfim, chegou aquele momento mais divertido da semana. É aquele momento que você vai receber muita informação com bastante diversão. Mas não é só isso não. O que nós queremos? Nós queremos que você venha até aqui, conte a sua história, mas ainda tem o plus. O que é isso? É que o teu carro vai estar aqui atrás. Você não acredita, né? Mas nós vamos fazer isso. Teu carro vai estar aqui atrás e você vai contar aquela história bem bacana que só você sabe a forma, o jeitinho de contar. Agora, enquanto nós chamamos o nosso convidado da semana, vou dar um tempinho aí para que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like e, claro, compartilhe nosso vídeo aí. Tá bom? Fica com a gente até o final do vídeo, você vai gostar. Então pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o senhor Jorge. É difícil de esquecer o nome dele, porque quando eu conheci ele, ele falou, é o santo da lua. Aí fica fácil de lembrar, né? Então esse é o senhor Jorge. Eu conheço ele de um negócio que eu fiz com ele ali, que eu comprei o meu triciclo, que tem o vídeo. Tem o vídeo aqui de nós apresentando o triciclo, e foi esse senhor aqui que me vendeu esse triciclo. E como eu sempre costumo falar, eu nunca só faço um negócio, eu faço um amigo, e a prova está aqui. A prova está aqui, o seu Jorge hoje participando com a gente. Hoje ele está sem, ele vai falar um pouco de motociclismo aqui com a gente. Ele está sem moto, ele vai explicar os motivos aqui. E por isso que no nosso cenário aqui hoje não tem um carro, uma moto de fundo aqui. Exato. Mas as histórias que ele vai trazer para a gente aqui são muito boas. Então, seu Jorge, primeiro de tudo, é um prazer recebê-lo aqui, tá? O canal fica muito contente de trazer pessoas com uma bagagem de história conforme o senhor tem. E me conta um pouquinho sobre o senhor primeiro, a sua profissão, o que o senhor fez durante a sua vida aí profissional, um pouquinho rapidão. Bom, primeiro quero agradecer a vocês o convite, ao Lu, o Neto, você, por vir aqui contar um pouquinho da minha história, né, no motociclismo e no automobilismo. No automobilismo foram algumas aventuras, né, com carros e histórias pitorescas, inclusive. Vamos assim, eu comecei a gostar de moto ainda quando criança, por meio de uma curiosidade, em que eu saía da minha casa para comprar pão e passava do lado de uma casa de um senhor, uma casinha antiga, simples, e tinha lá umas motos barulhentas. Eu não sabia o que era aquilo, e barulho, estouro, uma sujeirada no lugar. E mal eu sabia que ele estava arrumando Harley Davidson. Aquelas Harley Davidson da década de 50, 40, 50, né? Motos que eram da polícia rodoviária, da polícia militar. Então nem todos tinham condição de ter uma moto daquela. Ela sempre foi cara. Harley Davidson sempre foi cara. Toda a vida. E ali começou. Daí eu não sabia o que era. Daí um vizinho tinha uma lambreta, vivia mexendo com essa lambreta, eu escutava o barulho, ele saía andar com ela e voltava empurrando. Então era uma coisa assim. Ali começou a minha curiosidade com motos. Sim. E meu irmão, infelizmente já falecido, ele também gostava de moto. E acabamos desenvolvendo esse gosto, ele e eu, pela motocicleta. Certo. E quando compramos nossas primeiras motos, eu comprei uma Yamaha cinquentinha, né? Ela mais roncava, fazia barulho do que andava. Eu conheci. Então era muito engraçado. E meu irmão tinha uma Chispa.
Aquela chispa era da lambreta, que a lambreta estava perdendo o mercado, e ele resolveu transformar a lambreta numa moto. Isso. Foi uma coisa híbrida, absurda, que ninguém entendeu aquilo. E um dia ele estava descendo de chispa pela Marechal Floriano, passando o viaduto da Marechal, voando baixo a 60 km por hora, aquilo não dava mais do que isso, e acabou batendo na traseira de um Jeep. Foi muito engraçado. Bateu na traseira do Jeep e foi parar dentro do Jeep. Então essas histórias... O Jeep devia estar de ré, né? O Jeep estava andando devagar, né? Ele bateu na traseira do Jeep. Essas histórias marcaram a minha vida, do meu irmão, no motociclismo. E daí nós tínhamos 125, né? Já era uma coisa melhor para a época. 125 eram as motos no Brasil. Mas eu vou te interromper um pouquinho, porque o senhor falou de chispa, e eu lembro de uma história que aconteceu comigo e com o Lu, com relação à chispa. Nós não tínhamos uma chispa, tinha uma mobilete. E essa mobilete, lá em Rio do Sul, quando nós moramos lá, rapidinho, tá? O senhor já volta. Essa mobilete, toda a vida, eu saía de casa com ela andando, e nunca guardei ela funcionando, sempre voltei empurrando. Eu estava empurrando. Eu lembro que vocês pintaram ela com pincel, né? Preto e vermelho, né? Isso. Aí, toda a vida quando ela pegava, eu saía andar até a hora que dava. Então, um dia eu saí e dei a volta, subi o morrinho, porque Rio sou muito morro, né? Muita montanhazinha assim. Aí eu subi lá onde que eu sempre fazia o caminho que eu sempre fazia. Pegava uma retinha e descia. Só que lá embaixo tinha preferencial. E eu sempre freava, morria e nunca vinha carro. Um dia eu falei, hoje eu vou passar. E foi esse o dia. E foi esse dia, cara, um fogo que me pegou, o fogo que me pegou de lado assim, mas destroçou tudo, né? Mas eu não me machuquei em nada, mas assim, ali foi o sepultamento E sem capacete, sem nada, né? Sem capacete, nada. Capacete, que isso? E daí o senhor falou da chispa, por quê? Porque tinha um chispeiro lá que arrumava chispa. E arrumando chispa, ele arrumava mobilete também. E nós fomos, era muito longe, nós fomos empurrando ela, um sol assim, subida. Nós fomos empurrando até lá nesse rapaz que arrumava, um cabeludão assim. Aí nós chegamos lá, ele estava atendendo nós na rua. Ele atendeu nós na rua ali, a oficina dele mais perto do muro. Eu não sei se você vai lembrar disso. Rapaz, primeiro, né, que a gente é moreno, e lá é muita gente mais clara. Lá nós somos considerados negros. Lá a gente era muito escuro só tem polaco para a turma de lá, que é muito alemão, muito italiano, né? Então isso chamou a atenção pelo seguinte: nós começamos a conversar com o chispeiro ali, e do nada, cara, entrou umas vespas na roupa dele. Você lembra? Entrou umas vespas na roupa dele. Vespa, o inseto, né? O bichinho. E ele começou a se bater e tirou a camisa para sair o bicho, né? Daí ele, me ajuda, tira a camisa e bate em mim. Aí eu tirando a camisa para sair as vespas do cara. Espantar o inseto. Para espantar. Dois negão batendo. E daí? Aí todo mundo que passava na rua falou, o que vocês estão batendo no cara aí? O que vocês estão... Não, estamos salvando o cara. Estamos salvando, que tem um monte de vespa. Mas agora curiosidade, de primeira assim, vocês identificaram que tinha entrado a vespa, porque ele tinha ficado doidão? Não, sim, eu identifiquei, porque daí ele tirou e tem um bicho em mim, Eu já tinha visto às vezes. E vai nós dando camisada no cara. Aí ia batendo uma pessoa com camisa. Estava feita a confusão. Só porque o senhor falou da chispa, eu lembrei. Mas vamos lá. E daí, depois da chispa, nós tivemos a 125 e nós fomos. O pai queria fazer um peixe, né? Nós decidimos, eu e meu irmão, descermos a Antonina para comprarmos peixe e caranguejo. Eu levei o isopor. Estavam de moto? De moto, fomos buscar de moto.
E eu trouxe eu levei o isopor e ele foi com a moto. Lá compramos um saco de caranguejo, um saco grande de caranguejo, sacos de estopa de 60 quilos, saco de café, mais exato, sim. né? E veio aquele saco cheio de caranguejo. Meu irmão amarrou aquilo na traseira da moto dele e eu o isopor cheio de peixe. Voltando de Antonina, numa determinada curva, que eu não lembro qual é, meu irmão perdeu o controle da moto, porque o saco balançou, o saco de caranguejo, né? Balançou, ele perdeu o controle e foi parar no mato. O saco caiu e abriu, né? Os caranguejos começaram a fugir. E daí foi muito engraçado, porque eu parei também, tive que parar a moto, botei isopor na garupa da moto. E começamos a catar caranguejo no asfalto, na estrada e no meio do mato. Bom, para encurtar, chegamos a fugir com meio saco de caranguejo. O restante fugiu tudo no mato. Então isso são as histórias hilárias que eu tenho no motociclismo. Não, mas E o tempo foi passando, né? Teve a história que eu contei há pouco, né? De um DKV, eu também gostava de carro antigo. Né? Eu comprei um DKV uma vez, e daí o DKV eu gostava de andar com o DKV, né? Enfim, bacana, final de semana só. Quebrou o motor, eu parei o DKV dentro da minha casa e tirei o motor, mesmo porque era pequeno, tirei e levei para consertar, para arrumar o motor. E daí coloquei o motor de volta no DKV e comecei a andar. Um colega meu queria, né, o DKV, quer me vender, eu vendi para ele. E como eu fui aeromodelista, ainda sou até hoje, ele também era modelista. Ele me deu uma parte em dinheiro e a outra parte em aeromodelo. Né? Olha só, a negociação na época, tudo era possível. Né? Ele levou o DKV, ficou na casa dele, daí o senhor vizinho dele se apaixonou e queria o carro. Ele vendeu esse carro para esse senhor. Esse senhor foi no bar tomar umas cachaças, roubaram o DKV dele. Olha um absurdo. Roubaram o DKV. Passou, ele fez um boletim de ocorrência, passou. E aí um dia eu peguei meus filhos e minha esposa, né? Separado, e fomos a Foz do Iguaçu. Levei meus filhos para conhecerem as cataratas. E chegando em Cascavel, o meu filho mais velho olhou: papai, olha o DKV. E era o DKV. Eu tinha perdido a tampa do tanque e pus uma estopa no tanque para não vazar. Estava do mesmo jeito. Falei: agora o que eu faço? O que eu vou fazer? Eu vou avisar a polícia? Não tinha polícia. Nessas horas, quando você mais precisa, não tem. Não tem. Eu marquei onde eles entraram, no contorno de Cascavel, eles entraram à esquerda no bairro e fui para Foz. Cheguei lá, liguei para Curitiba, porque não tinha celular, né? Tinha telefone fixo. Liguei para Curitiba, avisei o meu colega, ele avisou o dono, que já tinha o BO, o senhor mandou o filho para Cascavel. O filho chegou em Cascavel, foi para a polícia com um boletim de ocorrência, identificaram que realmente tinha um carro desses lá, foram até o local que eu descrevi e prenderam, pegaram o carro. O resultado, eram traficantes. E eles confessaram que já tinham ido na minha casa para ver o carro. Nós chegamos lá numa casa do Paraná e ele estava sem motor. Foi um livramento meu naquele momento, né? Eles esperaram arrumar o carro para poder roubar depois. Para poder roubar. Daí eles viram que o carro sumiu. Aí eles ficaram procurando e acharam esse carro lá no Boqueirão, na casa desse amigo meu. E não conseguiram entrar na casa dele porque tinha 2 portões grandes para poder chegar na garagem. Daí eles esperaram e viram que estava com um senhor lá que foi num bar, nós roubamos. E eles: por que vocês roubaram? Roubamos porque era mais fácil para fazer tráfico, porque o carro velho não chamava a atenção da polícia naquela época. Né? Ele já era velho? Então daí aí ele foi lá, o filho foi lá, a polícia foi no lugar, pegaram o carro, prenderam todo mundo. Ele pegou o DKV para voltar para Curitiba e viu que o carro não tinha condição de chegar a Curitiba. Ele foi ver um frete, ficou muito caro, mais caro que o carro. Sim. Ele vendeu o carro no posto de gasolina, pegou o ônibus e voltou para Curitiba. Então essas são histórias assim pitorescas, coisas que aconteceram, né? Que se contar ninguém acredita. As pessoas acham muito mirabolantes essas coisas, né? Mas aconteceram. Daí, nesse momento, eu já comecei a ter motos, que eu sempre gostei de motos. Teve um período da minha vida que eu parei com motos porque eu tinha algumas prioridades, que era a faculdade. Sim. Eu queria me formar. Né? Eu trabalhava, daí eu fiz vestibular, passei e concluí o curso de jornalismo. Certo. Onde eu trabalhei, né? Até trabalhei em jornal, aí encerrei a minha carreira no governo. Eu sempre fui funcionário público, me aposentei. E daí naquele período pré-aposentadoria, daí teve um momento que eu comprei uma Harley,
porque eu queria tanto comprar uma Harley, eu comprei a Harley sem dinheiro, sem um tostão no bolso. Me ensina sem o que eu nada. tô querendo também. Oi? Me ensina como que compra sem Eu vou te ensinar como que se consegue. Consegui porque quem me vendeu a moto era uma pessoa relativamente conhecida, né? E daí nós efetivamos o negócio. Eu emprestei um dinheiro para dar de entrada, dei entrada e financei a diferença em 48 meses. Nossa Senhora. Paguei todas as parcelas da moto, até a última. A última quando eu paguei assim, acabou! Feliz da vida porque eu paguei a moto. A moto era, enfim, era sua, né? Era minha, era uma Harley, uma Dyna, né? Uma excelente moto, né? Na época. Até hoje Até é hoje uma é moto. uma excelente moto. É uma moto boa para estrada, para viajar e boa para cidade, porque ela não é tão grande nem tão pesada. Né? Aí chegou o momento de fazermos uma viagem, né? Até então eu já tinha viajado bastante, não com a Harley, mas com outras motos. Eu tive uma Intruder 800, maravilhosa, moto muito boa, porém muito desconfortável. E daí eu entrei na Harley, começamos na moto, né? E os colegas decidiram, vamos para o Uruguai? Eu falei, opa, vamos, eu estou dentro. Vamos nessa. E daí eu tinha recém-feito uma cirurgia cardíaca, né? Mas eu estava ainda Isso há quantos anos atrás? Isso foi em 2014. É mais recente, né? Mais recente. 10 anos, né? 10 anos. Daí fomos para o Uruguai. Uma viagem maravilhosa. Uma viagem que deu 5 mil, 6 mil quilômetros, coisa assim. Uma viagem longa. Uma viajona. Conhecemos sempre de Curitiba para o Rio Grande do Sul, daí o Uruguai. Passaram como que é o nome lá do cassino, lá? Da Praia do Cassino? Sim, claro.